pessoal, bem-vindos a mais uma parte do nosso tutorial do remake de Plants vs Zombies. E no tutorial de hoje vamos começar a fazer o comportamento da nossa Icepia. Só que antes eu gostaria de dar um aviso para vocês, que aqui eu gostaria que vocês abrissem o script Shooter Script aí no editor de vocês e a gente faça uma alteração. Porque a gente estava fazendo com que o projétil ele desaparecesse se ele não estivesse mais sendo renderizado pela câmera. Se vocês estão com o script aí direitinho, igual a gente tinha feito no outro vídeo, no de vocês está dessa forma. Só que desse jeito estava dando alguns problemas e os projéteis eles não estavam sendo instanciados no tempo correto, ok? Então o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês deletarem a função update lá do Shooter Script e também deletar aquela variável que fazia referência ao sprite render desse objeto. E no lugar disso, aqui na função start, vocês vão colocar apenas essa linha de código aqui, o destroy, para destruir esse objeto, né, esse game object, depois de mais ou menos 3 segundos. Então ele vai ser destruído automaticamente, independente se ele está sendo renderizado pela câmera ou não, depois de 3 segundos, ok? Assim a gente vai evitar o problema que estava tendo. Dito isso, vamos voltar então para o foco do nosso tutorial. A gente vai criar então o nosso projétil, né? Na verdade a gente vai criar o comportamento da Icepia, o projétil a gente já criou, ele tá aqui. Então eu vou arrastar ela aqui pra cena. E assim como a gente tinha feito o copy shooter no outro vídeo, eu vou criar um objeto vazio aqui dentro. Eu vou colocar o nome de Ice Shoot. E lembra que a gente tinha copiado aquele componente de sprite render? Então, eu vou colar ele aqui, assim a gente não precisa fazer de novo. E eu vou posicionar ele mais ou menos aonde eu quero que os projéteis sejam instanciados. Então eu quero que seja instanciado mais ou menos aqui, então eu posso deletar esse objeto, esse componente do meu objeto, então eu vou remover ele. E agora eu vou vir aqui na minha pasta de scripts e vou pegar aqui o Shooter Script, vou colocar ele aqui, ele está pedindo um prefab, que vai ser o prefab da Ice Shooter, né, para ele instanciar aquele de gelo mesmo. Depois de fazer isso, eu vou vir aqui na minha pasta de prefabs e vou atualizar o meu prefab da Icepia. Agora ele tem esse componente aqui novo. Posso deletar da cena também. E agora a gente pode fazer o comportamento da Icepia. O comportamento da Icepia é muito simples. Quando ele atingir o zumbi, ele vai fazer com que o zumbi fique com uma coloração azul, né? E vai fazer com que o zumbi ande um pouquinho mais devagar. Então vamos fazer isso aqui no script do zumbi, já que a gente vai alterar o que acontece nele. Então eu vou criar aqui também, como private, uma variável do tipo sprite render para ter acesso ao sprite do zumbi. Eu vou chamar de SP. E aqui eu vou fazer com que o SP receba get component sprite render. Certo? Agora o que eu vou fazer depois disso? A gente vai criar uma função aqui para fazer o zumbi então andar mais devagar e ficar azul. Então eu vou criar ela pública, porque eu vou acessar ela em outra classe, né, na classe lá da Shooter Script. Não vai ter retorno e eu vou chamar de walk slow, para ele andar devagar. Então quando eu chamar essa função, o zumbi vai ficar azul. Então eu vou fazer com que o SP, o material, a cor dele receba color.cyan, o cyan com C, vai deixar ele um azulzinho mais claro. E eu vou fazer com que a velocidade do zumbi fique igual a 1. Tá? Assim ele vai andar um pouquinho mais devagar. Só que tem uma coisa. Depois de um tempo, né, se o zumbi não ser mais atingido pelo esse projétil de gelo, ele vai voltar a andar normal e vai voltar com a cor dele normal. Então a gente precisa fazer uma função de corrotina para fazer ele voltar ao normal. Então eu vou criar ela aqui como um enumerator. Eu vou chamar de walk fast, pode ser? E aí aqui eu vou utilizar o yield return new wait for seconds. Depois de uns 10 segundos, mais ou menos, a gente pode fazer com que a cor do zumbi volte a ser a cor dele que ele tinha antes. Então a gente tem aqui a propriedade white, que na verdade é a cor original do sprite. E a gente seta de volta a velocidade para ele, que a gente tinha definido como 6, né? Então aqui vocês definam a velocidade que está aí no de vocês. Então, a gente vai, depois de fazer isso aqui, chamar essa corrotina. Então, start corrotine, para a corrotina walk fast. E também, curiosamente, quando a gente chama pela primeira vez essa função, a gente para essa corrotina
porque eu não quero que ele volte ao normal. Eu ainda tô sendo atingido pelo gelo. Então eu não quero que ele volte ao normal. Então se essa corrotina tinha entrado em ação porque eu chamei ela aqui, se eu ser atingido de novo pelo projétil, eu paro ela. Eu só vou dar prosseguimento a essa corrotina aqui, eu só vou deixar esse trecho rodar, sem rodar esse trecho aqui, e esperar de fato esses 10 segundos, se o meu zumbi parar de ser acertado pelo projétil azulzinho, né, pelo projétil de gelo. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar. E agora o que a gente tem que fazer é vir aqui no script do Shooter Script e colocar da seguinte forma. Depois de reproduzir o áudio, tirar a vida dele, antes de tudo isso, a gente pode fazer o seguinte: se eu acertar o zumbi e se essa aqui for um projétil de gelo, então isIce é igual a true, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o call, vou pegar o GameObject para poder fazer acesso ao getComponent no Zumbi Script, e eu vou pegar lá o walkSlow. Eu vou chamar minha função walkSlow para ele começar a andar devagar, certo? Então vou dar o Ctrl S para salvar. A gente volta lá na Unity, a gente vai compilar. E aí aqui eu vou jogar um pouquinho até ter cache suficiente para ter a Icepia. E quando eu colocar ela aí na cena, eu volto pra gente ver se o comportamento tá direitinho. Então vamos lá, vamos testar. Então pessoal, eu vou colocar uma Icepia aqui agora. Então ela vai detectar o nosso zumbi. E aí ela vai começar a atirar. Bom, pessoal, a minha espia não estava atirando aqui a princípio, porque o zumbi ele estava na posição errada, aqui na posição Y, então eu vou ajeitar ele aqui. E ó, ela vai começar a atirar, então ele fica dessa cor azul, ele começa a andar um pouco devagar, como vocês podem ver aqui. Na velocidade dele, ele tá igual a 1. E se eu remover aqui a espia, ele vai parar de ser atingido. E aí, depois de algum tempo, ele vai voltar com a coloração normal dele e vai voltar com a velocidade também que era definida antes, ó. Voltou com a velocidade 6 e a coloração normal. Então, se eu colocar uma espia aqui de novo, ele volta a ficar com a coloração azul e andando devagar. Se você tá achando muito rápido, então, o tempo de cooldown para atirar os projéteis, a gente pode fazer a seguinte forma. A gente pode vir aqui no Shooter Script, ele tá tirando a cada 1 segundo. Se a gente colocar 2 segundos, tá? A gente pode fazer isso aqui funcionar melhor. Então vamos esperar compilar também. A gente pode deixar aqui agora. Agora o tempo ficou melhor, ó. Aí ficou melhor. Então posso deletar daqui da cena. E depois de um tempo, o meu zumbi, ele volta a andar normalmente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer uma animaçãozinha aqui para esses brilhinhos, né? Uma interpolação de animação aqui. E a gente se vê no próximo vídeo dos nossos tutoriais, ok? Até a próxima e tchau!